A inclusão das pessoas com deficiência começa no acolhimento e acompanhamento nas famílias. Passa pela iniciação escolar, continua pelos outros níveis educacionais até chegar na inserção no mercado de trabalho. De acordo com uma pesquisa realizada em 2019 pelo Instituto Alana, 86% dos brasileiros concordam que as escolas se tornam melhores ao incluir as crianças com deficiência. E 76% concordam que crianças com deficiência aprendem mais estudando junto com crianças sem deficiência. No programa de hoje, nosso convidado é Vitor Hugo Neia, diretor de Administração e Relações Institucionais da Fundação Grupo Volkswagen. Olá, Vitor, seja bem-vindo. Muito obrigada por participar aqui do nosso programa Cidadania. Olá, Roberto, eu que agradeço a vocês pelo convite. Vitor, como a gente falou, assim, um dos momentos, né, importantes na inclusão das pessoas, né, e das crianças com deficiência é esse momento aí do início da escola. Por que isso é tão importante? Olha, Roberta, a primeira infância é um momento fundamental para todos nós, tá? Indivíduos com ou sem deficiência. Uma série de estudos dizem que durante esse primeiro período, que vai da gestação até os 6 anos de idade, o cérebro humano é capaz de fazer o dobro de sinapses, o dobro de conexões do que do restante do período da nossa vida. Então, quando a gente estimula nessa faixa etária o aprendizado, uma série de interações, essas conexões para as crianças, isso vai fazer com que elas se desenvolvam de uma forma muito mais plena ao longo da vida inteira. E com a criança com deficiência, isso é algo que vai também nesse sentido, a gente precisa estimular desde cedo esse tipo de interação e desenvolvimento. Que aí vai fazer uma diferença para o resto da vida. Para o resto da vida, correto. Esses estímulos. E a FGVW, ela tem uma das linhas de atuação é justamente esse apoio às pessoas com deficiência, né? Conta pra gente um pouco sobre o projeto Brincar. Sim, a causa da pessoa com deficiência, a inclusão da pessoa com deficiência, ela é uma das causas abraçadas pela Fundação, seja por meio de um projeto Brincar, que é um projeto voltado para a educação inclusiva, seja por meio de outras ações que nós fazemos também. No caso do Brincar, que é hoje um dos principais projetos da Fundação, que nós realizamos desde 2017, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo e com uma organização social chamada Mais Diferenças, o objetivo é incluir as crianças com deficiência nas escolas públicas de educação infantil e, para isso, né, seguindo todos os preceitos, toda a legislação, todos os estudos que mostram que a brincadeira nessa faixa etária é uma das formas mais importantes para a criança aprender, interagir e se desenvolver, o nosso projeto usa justamente o brincar como uma ferramenta potente de inclusão de crianças. E como atua o projeto? Assim, vocês capacitam os professores, vocês atuam com as famílias? Como que funciona essa interação? O Brincar, ele atua em variadas frentes. Então, o principal, obviamente, é olhar para a escola. Então, nós trabalhamos na formação continuada não somente do professor, mas também de toda a comunidade escolar, porque a gente sabe que a inclusão é um passo que precisa agregar o diretor, toda a gestão, o pessoal da merenda. Então, é um projeto que olha para toda a comunidade escolar, obviamente focando o professor. Nós também realizamos ações que propiciam que o projeto esteja junto com as crianças com e sem deficiência nas salas de aula, né, para levar para a prática do professor, para estar ali do lado do professor no momento em que ele trabalha com todas essas crianças. E também nós trabalhamos em outras duas frentes que envolvem o poder público, e aí olhando para as diretorias de educação, para os supervisores, né, para essa estrutura da secretaria, como também trabalhar a inclusão com esse público e as famílias, né? As famílias, obviamente, quando a gente pensa em inclusão, é um público fundamental para que a gente trabalhe também dentro da escola e fora dela. E aí vocês ensinam brincadeiras específicas para todo esse público, desenvolvem novas brincadeiras, como é?
Olha, o principal ponto de partida do nosso projeto é pensar brincadeiras para todos, né? Quando a gente fala de inclusão, inclusão de pessoas com deficiência, a gente precisa seguir um paradigma de que a inclusão ela passa por melhorias, seja nos métodos de ensino, na abordagem pedagógica, nos conteúdos trabalhados em sala de aula, que sirvam para todas as crianças, que criem de fato um ambiente inclusivo e igualitário. Então, quando a gente pensa uma brincadeira, a gente leva essa brincadeira, né, como uma provocação, como uma proposta, seja para o professor, seja para a família, seja para as próprias crianças, porque a gente também precisa ouvir as crianças nesse processo, a gente já pensa uma brincadeira que seja para todos. A gente pode criar uma brincadeira nova, né? Então, pegar o material que tem em casa, agora na pandemia foi um desafio, né? Como fazer um projeto como esse online, né? Remotamente com as escolas fechadas, mas pegar o que tem em casa, usar isso como insumo para a brincadeira, até transformar uma brincadeira tradicional numa brincadeira inclusiva. Eu dou o exemplo do futebol. Né? Como é que a gente coloca, por exemplo, uma criança cega para jogar futebol? A gente pode colocar dentro da bola um guiso, um sininho, como acontece em alguns esportes, para que essa criança consiga brincar junto com as outras crianças. E a gente pode, inclusive, vendar todas as crianças, para que, de fato, elas tenham ali uma experiência sensorial diferente e possam brincar num ambiente, de fato, inclusivo e igualitário. Então, esse é um dos muitos exemplos de coisa que nós fazemos no projeto. Agora, e tem que ser sempre, assim, sob medida para aquelas crianças que vão, aquelas pessoas que vão participar naquele momento, porque quando a gente fala de deficiência, né, a gente sabe que existem muitos tipos, né, de deficiência. Tem deficiência auditiva, deficiência física, deficiência intelectual, né, assim, como conciliar, né, assim, todas essas realidades? Eu acho que esse é um dos nossos maiores desafios, mas quando a gente pensou o projeto, a gente de fato gostaria, em primeiro lugar, de mostrar para o professor, para a comunidade escolar, que é possível fazer inclusão, sem você precisar adaptar as brincadeiras para um aluno de acordo com a sua deficiência. Até porque isso é dinâmico, né? A gente tem milhares de escolas, só pensando no território de São Paulo, onde a Fundação atua com esse projeto. Se a gente levar isso para o Brasil, o número aumenta exponencialmente. E a gente tem, de fato, todos os tipos de deficiência, e esse projeto é pensado para todos os tipos de deficiência. Então, a gente trabalha na formação do professor para que, primeiro, ele entenda o que é deficiência, entenda o que é inclusão e entenda como incluir independentemente do tipo de deficiência. Óbvio que quando a gente trabalha ali com visitas pedagógicas, acompanhando o professor na sala de aula, a gente tem sim os casos concretos e a gente auxilia o professor eventualmente a trabalhar com uma situação específica que ele esteja ali convivendo no seu dia a dia. Mas o pressuposto do projeto é que ele aprenda de fato a pensar a educação inclusiva e ele mesmo seja capaz de trabalhar isso em sala de aula, independentemente do tipo de deficiência que tem ali. O principal, Roberta, nesse caso, é olhar para o potencial que a criança tem e não para aquilo que falta, e não para a deficiência. E quando a gente olha para isso, essas barreiras, essas diferenciações acabam ficando em segundo plano. E isso é o mais rico desse projeto. E existe, assim, alguma resistência da parte das famílias, assim, principalmente quando as deficiências são, né, assim, mais graves? Muitas vezes elas têm medo, podem ter medo de soltar as crianças, de achar que, né, elas não vão poder ficar, né, sozinhas num ambiente misto, né? Assim, como trabalhar essa insegurança das famílias, que às vezes nem é da própria criança, né? Às vezes é dos outros. Quase sempre é dos outros, né? Quando a gente pensa nisso. Eu tenho uma formação de professor, né? Hoje eu estou na diretoria da fundação, mas eu sou formado em licenciatura, eu sempre trabalhei também com esse ambiente escolar. E uma coisa interessante é que se a gente olhar para essa faixa etária e para todas as faixas etárias, eu acho que esse medo, essa insegurança de soltar a criança é comum não só para as crianças com deficiência, mas para todos os pais, independentemente disso. Obviamente que a gente tem ali uma preocupação maior, muitas vezes, com as famílias de criança com deficiência, porque essas famílias, elas tendem a ter uma preocupação que também é válida, mas muito mais focada na primeira infância, no desenvolvimento biomédico.
né? Então, questões de saúde, basicamente. Óbvio, elas são importantes, são essenciais para toda criança, mas o principal é convencer essas famílias que essas crianças também são plenamente capazes de cursar uma escola comum, né? A gente defende uma educação inclusiva na escola comum, na escola regular, de estar com outras crianças e de se desenvolver como qualquer criança. Óbvio que a gente também, enquanto sociedade civil, enquanto poder público, a gente também não pode delegar para a família todas as responsabilidades. Então, não basta convencer a família a matricular a criança. Essa escola tem que estar preparada, né, e é para isso que a gente trabalha, para ser, de fato, um ambiente inclusivo para todos, né? E aí, não só a família da criança com deficiência, mas às vezes as outras famílias também podem ter resistência, né? Das crianças que não têm deficiências, né? Apesar dessa pesquisa, né, que eu citei do Instituto Alana, falar que, né, assim, 76% concordam que as crianças com deficiência aprendem mais estudando junto, mas às vezes pode ter uma visão de que as crianças que não têm deficiência perdem, assim, que são atrapalhadas, né, ou atrasadas pelas crianças com deficiência. Na verdade, isso não se confirma, né? Quando outras pesquisas mostram que é bom para todos, né? Mas como mostrar isso para as famílias? Isso é um tema que a gente precisa, de fato, sempre enfatizar, né? Porque esse estudo que você trouxe do Instituto Alana, ele é uma referência. O Alana fez em 2016 um outro estudo olhando pesquisas de dezenas de países que mostravam os ganhos da inclusão na sala de aula, tanto para as crianças com deficiência quanto para as crianças sem deficiência. Mas eu acho que o primeiro pressuposto que a gente tem que assumir quando a gente conversa com essas famílias, e a gente mesmo enquanto cidadão, é que a gente precisa de fato incentivar o convívio. Quando a gente tem esse pensamento, né, esse pensamento já equivocado de que uma criança com deficiência na sala de aula atrapalha o aprendizado das demais, ou um funcionário com deficiência na minha equipe vai atrapalhar o desempenho da minha equipe, é porque nós, enquanto adultos, nós não aprendemos a conviver com as diferenças. Eu digo por mim, não sei você, mas na escola que eu estudei, era escola pública, nós não tínhamos na época alunos com deficiência na sala de aula comum. A gente tinha aquelas salas especiais, esses alunos ficavam segregados das outras crianças, né? Quando existia a sala especial, havia até um certo medo, né? Porque a criança não convivia com eles. E a gente acaba reproduzindo esses comportamentos quando a gente é adulto. Então, a gente precisa, de fato, estimular a inclusão e o convívio na sociedade inteira, porque só assim a gente vai ter, de fato, uma sociedade igualitária. E essas iniciativas, assim, na primeira infância, como até você falou, né, assim, que as crianças pequenas estão naquele momento, né, de muito aprendizado, assim, estão todos ali, mas depois começa a aparecer uma disparidade maior, né? Quem não tem deficiência vai, né, assim, desenvolvendo bem mais rápido e as crianças com deficiência, sobretudo assim, a deficiência intelectual, elas não têm um outro ritmo de desenvolvimento, né? Assim, como continuar incluindo essas crianças, né, assim, e depois as pessoas, né, como você citou também, né, no colega de trabalho, assim, como manter esse, quando o ritmo vai mudando, assim, do desenvolvimento? A gente tem no Brasil, e isso não é só no poder público, mas eu falo também pelo terceiro setor, né, a sociedade civil organizada, muito investimento na primeira infância. Isso é ótimo, né? Uma série de estudos mostram que para cada dólar investido na primeira infância, isso traz um benefício econômico para o país como um todo de até 17 dólares. Então, é de fato um investimento que beneficia a todos. Mas se a gente olha até mesmo os indicadores de escolaridade tanto para alunos com quanto para alunos sem deficiência, a gente percebe que a gente tem um grande número de alunos matriculados na educação infantil e que isso vai caindo principalmente nas faixas de menor renda até chegar no nível médio com uma perda muito grande de alunos matriculados, né? Então isso acontece independentemente se tem ou não deficiência, isso é um problema estrutural da própria lógica da educação brasileira. No caso da criança com deficiência em específico, eu acho que a gente precisa sempre ter em mente que o brincar, no caso da primeira infância, é uma ferramenta potente de aprendizado, sim, mas a gente precisa sempre olhar de acordo com aquele nível de escolaridade que ela está. Né? Então, quando essa criança passa para o ensino fundamental 1, para o ensino fundamental 2, para o ensino médio, de que forma a gente consegue
com essa perspectiva de uma educação para todos, continuar valorizando o potencial dessas crianças, sabendo que eventualmente ela pode ter um ritmo de aprendizado diferente, como todas as crianças têm entre si, mas que a gente não pode deixar essa criança para trás, né? Isso a gente está falando de educação básica. Se a gente olhar ainda para o ensino médio, para o ensino superior, desculpe, a gente vê às vezes, né, na internet um caso de uma pessoa com síndrome de Down, a primeira pessoa formada naquele curso no Brasil. A gente vê como a barreira ainda é muito grande quando a gente olha lá para o topo da pirâmide, né? Mas isso começa na infância e a gente precisa sempre estimular isso e garantir que esse pensamento inclusive ele perpasse todos os níveis de escolaridade. E a própria convivência, né? Como você falou, assim, se acostumar a ver essas pessoas, né, participando da sociedade, se começar a se acostumar desde pequenos, isso é mais fácil levar para os outros níveis também, né? Que é uma coisa que não havia, como você falou, assim, não se via, as pessoas com deficiência eram meio que escondidas, né? E agora, com essas iniciativas, elas passam a aparecer mais? Com certeza. Eu acho que um primeiro passo elas estão matriculadas na escola. A gente tem aí, se você olhar os dados do MEC, do INEP, a gente tem um aumento substancial na última década de pessoas com deficiência matriculadas na escola e principalmente quase mais de 90% delas nas escolas comuns, né, junto com as demais crianças. Então isso é fundamental. A gente precisa manter esse ritmo, estimular esse tipo de educação e valorizar aquilo que o Brasil já tinha de bom. Mas se a gente parar para olhar no histórico, a nossa política de educação inclusiva, né, política de educação especial na perspectiva de educação inclusiva, ela é recente, ela é de 2008. Então ainda é muito cedo para que a gente fale, não, mas a criança não está performando bem, vamos voltar com a sala especial. Muito pelo contrário, é muito novo. Então, a gente precisa de fato fazer valer essa política que é vanguardista no mundo inteiro e estimular cada vez mais que a criança com deficiência, o jovem com deficiência, esteja assim na sala de aula comum. E dá para transferir? A gente, né, falou aí sobre as estratégias do projeto Brincar, né, que assim, tem que ser um pouco específicas para quem está lá, para ver se tem um deficiente visual, botar o guiso na bola, mas assim, tem como repetir isso, replicar para todo o sistema público, para todas as escolas? Dá para repassar essas iniciativas? Com certeza. Obviamente, a gente traz esses casos do Brincar porque ele é um projeto que a gente tem o privilégio de fazer acontecer na ponta, né? Então, ele tem toda uma base teórica, mas a gente experimenta esse projeto. Então, quando eu trago esse exemplo, é um dos muitos exemplos que a gente tem de aprendizado de um projeto que é vivo. Só que a Fundação, ela escolheu a cidade de São Paulo não por acaso para fazer o projeto Brincar, né? Porque São Paulo é um país, em termos de cidade, é a maior rede de educação municipal do hemisfério sul e a gente entende o município de São Paulo como uma espécie de laboratório, no sentido positivo, de experimentação de teorias e de práticas que a gente consiga replicar para todo o Brasil. Então, se vocês acessarem o site da Fundação, nós temos uma área de materiais educativos em que toda a metodologia, uma série de materiais pedagógicos, de materiais teóricos, de exercícios, de ferramentas, para professores do projeto Brincar e de outros projetos da Fundação, estão disponíveis para acesso e download gratuito, elas são 100% replicáveis para qualquer contexto escolar, seja público ou até privado, né? A gente também pode levar isso para a inclusão nas escolas privadas, que a gente fala tão pouco ainda hoje no nosso país. Em geral, quando a gente... sempre se diz que as escolas públicas, elas seguem mais essa lei, né? As escolas particulares ainda tem um pouco mais de dificuldade com a inclusão. Isso você concorda com essa realidade? Isso acontece mesmo? Eu concordo. Eu acho que, por mais que a escola pública tenha desafios, obviamente, bastante estruturais, a gente precisa valorizar como a escola pública avançou em termos de inclusão. Infelizmente, as escolas particulares, até por uma questão ali de lógica de mercado, elas acabam não evoluindo, obviamente que a gente não pode generalizar, mas elas estão muito atrás, a maioria, dessa vontade, primeiro, de se incluir. Né? Então, eu acho que a gente precisa, sim, olhar para isso e também defender que as escolas particulares tenham, sim, essa perspectiva da educação inclusiva, como as públicas já vêm galgando há alguns anos. Vitor, você até, né, falou aí dos materiais do Projeto Brincar que estão disponíveis. A gente já colocou aqui o link para quem quiser acessar, ver
do que se trata, mas conta pra gente também, o projeto ganhou um prêmio da ONU, né? Como é que foi isso? Sim, no ano passado, a Fundação Há Mais Diferenças, que é a organização social que realiza o projeto, e a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, nós recebemos no escritório da ONU, das Organizações das Nações Unidas, em Viena, na Áustria, o prêmio Zero Project, que selecionou o projeto Brincar, como uma das práticas de educação inclusiva mais inovadoras do mundo. É um prêmio oferecido por uma fundação austríaca que tem como uma das suas principais causas de atuação a inclusão no sentido geral, e nós tivemos aí o privilégio, a felicidade de trazer essa premiação para o Brasil, reconhecendo como a nossa política pública e como os nossos projetos de inclusão são de fato vanguardistas e são exemplos para todo mundo. E quando a gente fala assim da brincadeira como um recurso pedagógico, né? Isso funciona mais para as crianças pequenas, mas tem como levar isso também para as outras faixas etárias, com jogos mais complexos, sei lá, xadrez, coisas mais, né, assim, que sempre é um exemplo clássico, né, de um jogo que estimula, desenvolve o raciocínio, né, assim, isso também se aplica para a inclusão? Com certeza, a gente tem visto cada vez mais a defesa do brincar, de uma forma geral, como uma ferramenta pedagógica útil, inclusive para a vida adulta, né? Se vocês olharem as empresas, tem muitas empresas hoje que adotam metodologias de gamificação de jogos, inclusive na formação de funcionários, no treinamento de colaboradores, de executivos e assim por diante. Então, o brincar, ele desenvolve uma série de competências socioemocionais, né? Criatividade, relacionamento interpessoal, negociação, dependendo da brincadeira, raciocínio lógico, né? Olhando um pouco para as competências hard skills, digamos assim, como você trouxe o xadrez, né? Como pensar ali o pensamento rápido. Então, o brincar, a brincadeira em si, o jogo, o lazer, a ludicidade, ela com certeza é uma ferramenta potente para a vida inteira, para a gente aprender a vida inteira e precisa ser mais valorizada. E quando a gente chega ao fim aí da escolarização e as pessoas com deficiência precisam ingressar no mercado de trabalho? Aí é uma série de novos desafios, né? Quais são os desafios nesse momento? A gente precisa, o interessante da gente olhar para a inclusão da pessoa com deficiência é pensar esse ser como um ser integral, né? E olhar para as diferentes etapas da vida. Então, óbvio, né? A gente conversou aqui bastante como é importante ser incluído desde a primeira infância, mas você foi preciso ao dizer que a gente precisa continuar olhando para essa criança, para esse jovem ao longo da escolarização inteira e também quando ele sai da escola. Né? Para que a gente consiga reforçar a autonomia, independência financeira, a inclusão dessa pessoa na sociedade enquanto adulta, é fundamental que ela tenha, sim, acesso ao mercado de trabalho. O Brasil ele também tem uma importante legislação, completou agora 30 anos, que é a lei de cotas, né, que a gente precisa valorizar, que ela incentiva aí que empresas, a partir de um determinado número de funcionários, tenham um percentual de pessoas com deficiência no seu quadro de trabalho. Essa é uma forma, e a Fundação ela tem projetos, tem uma série de conteúdos também no nosso site gratuitos, para como auxiliar a empresa a recrutar, a incluir esses colaboradores e também preparar as pessoas com deficiência para participar de processo seletivo e também para ingressarem no mercado de trabalho. E uma segunda frente que nós temos apoiado, principalmente neste ano, é a frente do empreendedorismo para pessoas com deficiência, que geralmente a gente não pensa nesse outro aspecto, né? Para além da lei de cotas. E se a pessoa com deficiência tem um talento e quer abrir seu próprio negócio? Como é que a gente capacita essa pessoa para fazer isso? Né? E isso é comum. A gente tem um projeto hoje que é feito em parceria com a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência aqui da cidade de São Paulo e com outras organizações, que é o Empreendedorismo para Todos, que ele justamente é focado em também incentivar a inclusão produtiva por meio dos próprios negócios. Então é uma infinidade de coisas que são fundamentais para garantir essa autonomia da pessoa com deficiência para a vida inteira, para além da escola. Vitor, você já citou aí no site da Fundação, né, os materiais disponíveis, as publicações, e se as ONGs, as organizações que estiverem assistindo quiserem também ser parceiras, como fazer? Olha, a Fundação ela abre todos os anos editais
para captação de projetos ou para parceria com organizações sociais. A gente teve nesse ano, a inclusão de pessoa com deficiência foi uma das causas abraçadas, ele já não está mais aberto, né? A gente já está trabalhando com as organizações pré-selecionadas, mas eu convido todas as organizações que trabalham com esse público, que queiram ser parceiras da Fundação, a acompanhar os nossos canais, a seguir as nossas redes, o nosso site, porque periodicamente a gente traz editais e novidades aí para quem quer fazer projetos em parceria conosco. E tem também, e esses materiais também, além das organizações, né, assim, as famílias e as próprias pessoas com deficiência também podem acessar os materiais lá que podem ser bastante proveitosos, não é isso? Com certeza, eles são acessíveis, tá? Então, além de estar disponível para professor, para família e para pessoa com deficiência, eles têm recursos de acessibilidade. Então, tem, por exemplo, descrição de imagens, libras nos vídeos, audiodescrição nos vídeos. Então, são materiais acessíveis, gratuitos e estão disponíveis para qualquer pessoa que tenha interesse nesse tema e nesses projetos. Vitor Hugo, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Cidadania e eu agradeço também a você que nos assiste. Esse programa já está disponível no site da TV Senado e também no nosso canal no YouTube. Se você tiver alguma sugestão ou comentário, entre em contato através da Ouvidoria do Senado. Mais uma vez, obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.